Passa lá em casa qualquer dia desses, quem nunca caiu nessa historinha, né? Vamos tomar um café lá em casa, toca a campainha e tal, e esse encontro nunca acontece. Pois é, teria sido esse o resumo da confusão, vamos chamar assim, em torno da reunião que não aconteceu entre Lula e Zelensky. O Lula tem mantido uma postura ousada na defesa das negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Ultimamente, essa posição tem sido recebida com certo desgosto também, vamos chamar assim, pela Ucrânia, que obviamente espera apoio na guerra, né? E nenhum dos dois, nesse momento, quer a paz. Foi justamente a fala de Lula a respeito da falta de ideia e de vontade dos dois países. Durante as atividades do G7 no Japão, o Lula chegou a disponibilizar horários para o encontro com o Zelensky, mas o Zelensky não apareceu. Há uma certa controvérsia sobre como esse encontro teria sido marcado, se foi em cima da hora, se o Brasil demorou a responder, mas o fato é que Zelensky aproveitou a oportunidade para dar uma sambadinha em cima do Brasil e do Lula. Ele teria dito que quem deve ter ficado desapontado com a reunião furada é o Brasil. No UOL, o Josias de Souza tem uma teoria: ninguém queria mesmo esse encontro. Porque até na coletiva depois, o Zelensky mesmo, falando, quando perguntaram se ele estava desapontado, aí ele falou assim, acho que quem ficou desapontado foi ele, foi o que ele disse sobre não se encontrar com o Lula. E aí ele disse, quase todo mundo, ele disse que encontrou quase todo mundo. E aí ele falou assim, e todos têm seus próprios horários, foi o que ele disse. Fontes no Palácio do Planalto disseram que esse desencontro entre eles não atrapalha a proposta, a ideia, o ideal de Lula, que é justamente construir, mediar as negociações de paz. Mas só que me chamou a atenção a fala de Lula também, dizendo que Celso Amorim conversou com Zelensky, conversou com Putin, e nenhum dos dois, nesse momento, quer a paz. Foi justamente a fala de Lula a respeito da falta de ideia e de vontade dos dois países. Nesse jogo de empurra, Fabiola, não é absurda a hipótese de que nenhum dos dois desejasse esse encontro. O Zelensky jogou ali uma isca que o Lula mordeu. Logo que ele chegou a Hiroshima, ele falou, quero me encontrar com o Lula. O Lula, questionado, disse, não sei se haverá esse encontro. Assim, secamente, respondeu secamente. 2 dias depois, o Lula marca o encontro. Na última hora, antes de uma entrevista, antes de embarcar de volta para o Brasil, e ele ofereceu, então, ao Zelensky a oportunidade para não ir ao encontro, alegando dificuldades de agenda, e para não oferecer palco ao Lula. Ele ficou como protagonista absoluto do palco, dizendo, olha, eu não lamento, acho que mais desapontado está o Lula. E o Lula, por sua vez, na própria entrevista, ele deixou claro que nem a Rússia quer a paz, nem a Ucrânia quer a paz, então a tentativa dele de mediar esse conflito hoje é inócua. Ele fala, quando tiverem os dois convencidos de que é preciso obter paz, eu não digo, ele fala em paz, mas essa paz não será obtida. Você pode obter ali um cessar-fogo a médio prazo, a longuíssimo prazo, talvez um armistício, mas paz, acho difícil que a gente veja, assista ali na Ucrânia, né? Então ficou, o Lula ofereceu o palco para o Zelensky dançar sozinho. A meu juízo, no primeiro momento, o Lula deveria ter dito, claro, quero conversar com ele. Deveria ter cumprimentado o Zelensky quando esteve com ele numa sala, aquela sala em que estavam todos os líderes mundiais. Ele tirou foto do lado do Biden e colocou nas redes sociais. Por que não fez o mesmo com o Zelensky? Teria sido uma boa foto, uma oportunidade para mostrar que não tem nenhum desapreço pelo Zelensky, que quer conversar, mas o Lula, acho que ofereceu matéria-prima para o Zelensky faturar em cima dele, Fabiola. Aqui em casa a gente tem uma brincadeira interna, claro, que é o golpe do, né? Toda vez que a gente compra alguma coisa assim, como fazer uma compra aí, loja na internet e tal, e aí você fica na dúvida, será que vai chegar esse produto? Nós falamos, tomei o golpe do. Né? Então, toda vez que a gente tem dúvida alguma coisa, tomei o golpe do gato, tomei o golpe da caneca, tomei o golpe do... será que o Lula tomou o golpe do Zelensky aí? Eu penso especialmente em como o no-show, né, do Zelensky na reunião
afetou, deu palco não apenas para o Zelensky sambar ali, mas o samba de ucraniano também, né? Deu palco para o Zelensky sambar, mas também deu palco para uma boa parte da mídia brasileira também criticar, né, a postura do Lula e dizer que o Lula não chamou, ou dizer que o Lula foi esnobado, ou criticar a postura de defesa da paz. Assim, eu confesso que eu tenho me posicionado, sempre quando eu comento a respeito disso, eu acho muito interessante a postura do Lula em defesa da paz. Eu acho ousado e acho que põe a gente numa posição de protagonismo, mas o que me parece é que o Zelensky não está curtindo muito isso, né? E o que ele fez aí no G7 foi chegar, como o pessoal falou aqui no chat, chegou atrasado, quis dar tchau na janelinha, ainda aproveitou para, né, sambar na cara do Brasil e foi embora. E aí, tomamos o golpe do Zelensky? O Zelensky usou a gente para se promover? Então, a forma como eu como percebo a movimentação do Zelensky, é que ele esteve lá buscando dinheiro, né? Ele estava buscando acordos e buscando investimentos nessa manutenção dessa guerra, né? Que eles estão nessa situação lá na Ucrânia e ele está precisando de apoio estrangeiro para defender o país dele, enfim. Eu não estou defendendo o Zelensky, eu estou só mostrando qual foi a postura dele. A postura do Lula, que é a paz, né, que é o ideal, inclusive para as pessoas da Ucrânia, né, mas que o Zelensky não se sente interessado nisso agora, né, e nas palavras do próprio Lula, nem o Putin, né, nem a Rússia nem a Ucrânia estão querendo conversar sobre isso. Eu sinto que o Lula, eu gosto também, estou com você, eu compartilho a mesma opinião, eu também acho a postura dele super interessante, mas claramente não foi para isso que o Zelensky estava ali. Não foi com essa intenção que ele foi. Ele não foi para ali para conversar sobre paz. E aí o que eu acho mais interessante e bizarro nisso tudo, Ana, é que pensar que a gente tem uma entrevista gravada do Zelensky falando quem ficou decepcionado foi o Lula, e a gente ter quase toda a imprensa brasileira falando como se o Lula não tivesse ido. A gente tem um cara falando que o Lula queria ver ele, que o Lula que tá decepcionado, deixando óbvio, assim, fazendo esse escárnio mesmo da situação, e ainda assim a gente tem a mídia brasileira atacando o Lula como se ele tivesse errado em não querer conversar com o Zelensky, como a gente tem a própria voz do cara, Ana, falando o Lula que deve estar decepcionado, ou seja, o Lula queria me encontrar. O que mais que a gente precisava, né, para ter um retrato dessa situação de que o Lula estava disposto e que o Zelensky sabia que o Lula estava disposto para esse encontro que ele não foi? Boa. Me parece que a forma de noticiar a coisa, né, ela revela muito assim sobre como, é claro, né, obviamente, né, a gente trabalha com comunicação, né, a forma de noticiar a coisa revela muito das intenções de quem está noticiando, né, isso para tudo, embora a gente esteja acostumado a pensar aí na objetividade do jornalismo, enfim, é uma coisa que é complicadíssimo, né, pensar toda a escolha de palavras, a forma como você organiza, quem você coloca como sujeito, né, tipo, não aconteceu esse encontro, você pode colocar como se a culpa fosse do Lula, você pode colocar como se a culpa fosse do Zelensky, você pode colocar a culpa em ninguém, só falar que não houve o encontro. A escolha da maior parte da imprensa foi colocar o Lula no papel de protagonismo por esse encontro não ter acontecido, quando o que a gente vê é o próprio Zelensky falar que o Lula estava mais interessado nisso do que ele. Então, eu acho assim, impressionante a forma como essa história foi distorcida. Eu acho que ela é exemplar da gente ver como já existe, né, essa certa campanha de difamação e de enfraquecimento do governo na figura do Lula, e especialmente nesse lugar, né, de diplomacia e de relações exteriores que ele sempre brilhou, né, que é um lugar onde ele é reconhecido não só no Brasil, mas fora, de ter relações e ter muito respeito e tudo mais. Então, estão tentando desmoralizar ele nesse lugar onde as pessoas colocam ele no lugar por causa de todo o histórico dele de protagonismo mesmo, né, nessas relações. Enfim. Certíssima. Eu acho que é essa leitura, né? A gente tem um fato e eu concordo muito com a tua leitura e a do Josias, sabe? Abriu-se um flanco, né, para
enfim, para se criar botar uma escada para o Zelensky subir ali, e ele está fazendo o que ele tem que fazer também. Tá fazendo, né, o jogo dele e é isso aí, né? Ou melhor, né, o que ele tem que fazer mais ou menos. Eu ainda preferia também sentar com a negociação de paz ali, mas não tem sido possível.